Se você gosta do sobrenatural, terror e suspense, você está no canal certo. Eu me chamo Suelen Lima e bem-vindo ao canal Medalha. Não esqueçam também de deixar o like, compartilhar, deixar o seu comentário e o mais importante, se inscrever no canal. Vamos aos relatos. Olá, Su. Meu nome fictício é Caio. Vou relatar o meu sonho, do que lembro desse sonho, que é mais um deles. Era como se eu estivesse em um retiro universitário, mas com uma mistura de elementos religiosos, já que havia pessoas da igreja, embora o cenário fosse totalmente universidade. O clima era meio divertido, meio brisado, na verdade. O sonho todo parecia uma montanha-russa de sensações, que começou como uma boa viagem e acabou em uma bad trip extrema. Vivi momentos aleatórios, como usar uma pulseira do Joia 2023, que são os jogos interclássicos. Conversar sobre carreira artística por live com a Cíntia e outra atriz que não consigo identificar. Um detalhe importante, em 2 ocasiões deixei o celular cair e um menino chamado Gui devolveu ele para mim. Lembro claramente desses 2 momentos, um no início do sonho, na biblioteca, e o outro perto do final, quando dormi em um dormitório da UEPG e acordei assim. Na verdade, não existe, né, essa UEPG. Ele tá contando o relato dele para o local não ser identificado. Acordei em uma reunião de professores, em uma sala dentro da sala. Parecia algo muito importante. Todos estavam impecavelmente vestidos e uma senhora falou comigo em inglês. Tenho a sensação de que essa parte em inglês era a continuação de uma cena anterior que não consigo recordar. Na segunda vez que o celular caiu, saí da sala, passei por alguns alunos e Gui apareceu no corredor. Me devolveu o aparelho e disse: "Pela pulseira, já sei por que você perdeu o celular." Olhei para o braço e vi que estava usando aquela pulseira joia. Então lembro de ter tirado uma selfie com a legenda referente a ter perdido o celular 2 vezes. Antes de voltar para casa, vi várias pessoas da UEPG olhando por cima do muro, observando uma tempestade que estava por vir. Puxei uns gritos coletivos repetidos de Donnie Darko, o que pareceu fazer sentido naquele momento. A tempestade parecia o portal do final de um filme, onde a turbina cai, né? E eles dizem que não entendi, que é o filme favorito dele. Tem uma característica muito peculiar. Consigo perceber quando estou sonhando. Então, ainda dentro do sonho, pensei em procurar o Gui no Instagram, assim que chegasse em casa, ou a selfie que tiramos. Ele era um menino branco, magro, de óculos retangulares e cheirava a verdinha. E é aqui que tudo fica assustador. Quando eu tentei abrir o Instagram, o celular redirecionou para um vídeo sensorial. Uma voz dizia que seria algo especial, mas não lembro exatamente o que foi dito. O narrador mencionou aquilo que era um experimento para atrair lobisomens. E de repente começou uma barulheira, seguida de uma estática de televisão sem sinal. Então ouvi um sussurro no meu ouvido, junto com um barulho dizendo: "João, tá com sono?" No qual onde estava deitado, que na realidade era meu antigo quarto, bem menor e hoje transformado em escritório. Havia 2 camas e aos poucos percebi que ao meu lado havia um homem vestido com uma fantasia de urso. Era uma fantasia horrível e comecei a respirar acelerado com muito medo. No escuro só vi a silhueta da fantasia, o que já era bizarro, mas piorou quando a luz acendeu. A fantasia era aterrorizante, caindo totalmente no Vale da Estranheza. O rosto do urso tinha um sorriso malicioso quanto quase demoníaco. Eu sabia que ele iria me fazer algum mal. Quando acordei, tive a sensação de que a cerâmica da parede ao lado da minha cama era um espelho e eu vi o reflexo do homem fantasiado de urso. A imagem foi desaparecendo aos poucos, até que corri para acender a luz para contextualizar a fantasia do homem urso. Imagine a mistura do cara o iluminado com o ursinho Pooh.
de sangue e mel, só que bem mais gordo, em uma fantasia enorme e larga. Ele parecia ser um homem muito alto, e eu ouvia claramente a respiração dele ao meu lado. O sussurro foi muito aterrorizante. Uma fala rápida, maldosa, com um tom de voz sádica, sabe? E bem baixo. Vale mencionar que desde 2023 tenho tido pesadelos com frequência. Eles geralmente começam quando controlo o sonho, mudo o roteiro e normalmente começa com esse grande barulho de estática de televisão e interferência do rádio muito forte dentro da minha cabeça, como se houvesse uma transmissão distorcida invadindo meus pensamentos. Então sou transportado para um cenário bizarro, onde tudo parece fora do lugar e assustadoramente real. Esse sonho foi mais um desses episódios, mas certamente um dos mais vívidos e perturbadores. Eu queria muito saber se alguém passa por algo igual ou pelo menos parecido com isso. E aí? Algum de vocês passaram por isso ou passam por isso? Deixe aqui nos comentários. Oi, Sueli, me chame de fulana, por favor. E o nome do relato que a fulana enviou é O Aviso que eu ignorei. Em meados de 2019, eu trabalhava como manicure e atendia a domicílio. Acabei fazendo amizades com clientes e uma delas, que era uma psicóloga, se tornou uma amiga muito próxima. Todos os domingos à tarde eu ia na casa dela para atendê-la e também atender a sua filha. A gente conversava bastante, criamos um laço super bacana. Certo dia, onde ela me contou que o marido frequentava a Umbanda. Ela mesma não frequentava, apenas ele e a filha. Ele sempre passava pela sala enquanto eu trabalhava. Era muito simpático. Até que um dia perguntou se podia fazer uma oração para mim. Achei super gentil e aceitei. Ele pediu meu nome completo e seguiu o dia normalmente. Na semana seguinte, quando voltei para atendê-la, ela me contou algo que nunca esqueci. Disse que o marido havia levado meu nome ao terreiro e o orixá pediu que acendesse uma vela por mim. Ela contou que acenderam a vela em cima da geladeira, como sempre faziam no apartamento, e que quando terminou de queimar, o resto da cera formou uma figura exata de um feto e uma lágrima. Na hora, ela perguntou se eu poderia estar grávida. Eu disse que sim, porque namorava há 2 anos e, coincidentemente, ele também era da mesma religião, né, esse namorado dela. Então ela me contou que, segundo a entidade, se eu permanecesse com esse homem, eu sofreria muito. Eu estava completamente apaixonada e confesso que não dei muita importância. Achei que fosse apenas coincidência. Meses depois, descobri que realmente estava grávida. Tive uma menininha, mas a gestação foi difícil. Tive pré-eclâmpsia, ela nasceu prematura e lutou pela vida na UTI. Sobreviveu graças a Deus, mas ficou com paralisia cerebral, não anda, não fala, não enxerga. Depende totalmente de mim para tudo. Com o passar dos anos, também descobri quem o pai da criança realmente era, né? Aquele namorado dela. Um homem narcisista, controlador, que me fazia acreditar que tudo que fazia era por amor. Hoje percebo que perdi minha alegria. Vivo entre psiquiatras, remédios e psicóloga, né? Tentando lidar com tudo, com o peso de cuidar da minha filha e com o fardo emocional dessa relação. Recentemente, minha filha ficou internada na UTI com pneumonia. E foi aí que ele me disse, o pai da menina, com muita frieza, que teve tuberculose há 2 anos atrás, sem nunca ter me contado. Quando questionei o risco que ele colocou sobre elas, né, ele simplesmente respondeu: mas não aconteceu nada, você está viva. E ainda tentou inverter a situação como sempre. Às vezes eu me pego lembrando daquela conversa de 2019, da vela, do feto, da lágrima, e me pergunto, se eu tivesse escutado aquele aviso, será que minha vida seria diferente? Com certeza a vida seria diferente. A gente nunca pode ignorar
um recado, né? Mas é aquilo, a gente tem o costume de aprender muito pela dor, né? Mesmo sendo avisado. Mas tenho certeza que tudo vai ficar bem pra você e pra sua filhinha. Nesse relato, a escrita falou que pode falar o nome dela até para vocês perceberem o relato em si, como vai ser contado, tá? E o nome do relato seria O Homem de Branco, um caso sobrenatural que aconteceu no Rio de Janeiro em 2024. Meu nome é Maria da Rosa. Foi uma homenagem da minha mãe a Maria Navalha, pois sendo ela religiosa e admiradora dessa expressiva figura, não teve dúvidas na hora de me batizar. Mas eu não sou religiosa. Eu morava num barraco pequeno, da favela mais pobre da cidade, com meu pequeno Antônio, mais conhecido como Tonho, de 8 anos. O barraco tinha 2 cômodos, quarto e cozinha, separados por uma fina divisória de madeira. O banheiro ficava do lado de fora da casa. Havia também o Fernando, meu companheiro de 5 anos, né? Que ensinei o Tonho a chamá-lo de pai. Trabalhador, me ajudava muito, mas tinha 2 problemas. Bebia e era muito violento. Uma noite, quando ele chegou, vi Tonho tremer sob um cobertor, enquanto ouvia o pai gritar furioso: "Você não sabe fazer nada direito, mulher. Você é uma inútil", gritava, com uma voz que ressoava com um fedor enorme de álcool que se espalhava por todo o cômodo. Eu chorava, tentando pedir desculpas, mesmo pelo que quer que eu tivesse feito, apenas para acalmá-lo, mas era inútil. Tonho agarrava-se ao seu ursinho de pelúcia, assistindo a cena com os olhos cheios de terror e confusão. Não entendia o porquê o pai estava fazendo aquilo. De repente, Fernando me deu um golpe com tanta fúria que me derrubou, indo parar no chão do quarto. Quando, por causa desse tombo, eu fiquei muito zonza, né? Ficou com uma tontura. Tonho, certamente por impulso, levantou e ficou entre mim e seu pai, dizendo: "Pare, não faça mais isso." Ele virou-se para Tonho, com um ódio transbordando de cada poro de sua pele, e disse: "Tu também vai junto com a tua mãe, pirralho nojento." Covardemente, deu no menino o mesmo golpe, fazendo Tonho voar para o chão, quase ao meu lado. Por instinto, abracei meu pequeno e, de repente, um estrondo forte ouvi no chão da cozinha. Levantei, eu vi o patife inerte no chão, querendo entender o que aconteceu, pois passos se afastando, lá de fora estava se afastando. Espiei por um dos muitos buracos da casa e vi algo inesquecível. Um negro alto, de chapéu e terno branco, indo embora. Ainda pude ver, de relance, uma parte da face, que revelava uma beleza sem igual. Com a ajuda de vizinhos, chamei a polícia, contei o que houve, e os paramédicos foram lá no momento. Quando chegaram, constataram parada cardiorrespiratória. Fui obrigada a falar sobre a violência, porque haviam marcas severas em mim e no Tonho. Fomos levados para sermos medicados e retornamos em seguida. Não contei a ninguém sobre o Homem de Branco, e depois disso minha vida mudou completamente. E hoje finalmente vivo com meu filho numa casa melhor estruturada. Não sou da religião, mas mesmo assim fui livrada de um mal por alguém que, segundo dizem, também salvou outro no passado. Maria da Rosa, por isso o meu nome. Daquele barraco jamais vou esquecer do buraco na parede, onde por rápidos instantes eu pude ver o verdadeiro anjo do Senhor. Que legal, né? Provavelmente ela viu o Senhor Zé Pilintra. Muito bacana, gostei bastante.